Monta seu melhor Fluminense de todos os tempos 4-4-2. Eu adoro esse tipo de coisa. É que esse tipo de pergunta tem que pensar nisso, né? Eu fico brincando disso o tempo todo. Não, fala aí, Elias. Rapidinho então, responde aí. Não, mas aí quebra a pauta, não. Não, você pode falar. Pode ser dos que eu vi jogar? Você tem que ser justo. Não, tem que ser discussão. Pra ser justo. Tem que ser. Fábio, Gabriel, Nino, Thiago Silva, Marcelo, André, Conquinha. Esse não pode faltar nunca. Não, eu sei. André, Conca, Thiago Neves. Arias por... André, Conca, Arias, Ganso, Cano, Fred. 4-4-2. Só um volante só. O André segura esse Cano meio e do Fred campo. junto? É o melhor time que eu vi jogar. É um ou outro, cara. É um ou outro ali. Tá faltando ponto aí também pra correr pros caras. Mas aí daí, é o 4-4-2. Cara, desse período aí, André, Conca, Thiago Neves. Eu botei meu meio de campo, era André, Conca e Thiago Neves. Meu ataque era... Cara, Thiago Neves e Ganso tem discussão. Arias. É difícil montar isso. Fred, Arias e Fred. Isso é só século XXI, pô. Isso é só século XXI. O Fred no gol tem fica dúvidas. fácil, O Fred tem que estar nesse time. Embora tenha que estar uma menção honrosa ao Cavalieri. É o reserva. É o reserva desse time. Agora eu botava aí André, deixa eu ver, André, a grande dúvida no meio do campo. Thiago Neves pela canhota e botava o Ganso no meio. Fazia o Ganso e o Thiago Neves, que o Ganso fazia um losango, um 4-4-2. E botava o Arias e o Fred. Porra, rapaz, o Fred com o Arias. E lembrando que teve o Deco que passou por aí. Mas, cara, e o Deco não entra não? O Deco não entra não. O Deco não entra não? Então o Deco jogou pouco no Fluminense. É foda, mas ele incoerente foi pra bicampeão brasileiro, caralho. cara. Fico arrotando o tático o tempo inteiro falar isso. Mas, gente, é o melhor Fluminense que a gente viu recentemente. Não dá, esses 3 últimos anos do Cano, não dá pra tirar o Cano desse time, nem o Fred. Não, não dá não, cara. Não dá não. Vai ser centroavante junto. Não, mas eu sou técnico, eu sou treinador, eu tô com camisa de treinador, não vai jogar com 2 centroavantes, só numa emergência, aí você botava lá. E o Fred é muito mais jogador que o Cano, cara. Pelo amor de Deus. Não. Isso aí. E o Deco, apesar de ele jogar pouco, ele foi bicampeão brasileiro, né? Então, assim, e o Deco, caraca, o Deco foi difícil, é muito difícil. O Deco em 2012, eu costumo dizer que a gente pagou o Deco 3 anos pra ele jogar um. Jogou um. 2012 realmente ele foi fundamental, mas se você puxar naquele Brasileirão, ele jogou 15 jogos. 2012 foi um Brasileirão sem graça, de tão bom que aquele time era, cara. Foi sem graça, a gente sabia que o Fluminense ia ganhar, a gente foi campeão com muitas rodadas de antecedência, foi assim, Brasileirão e era um time que podia ter ido muito mais além do que aquilo ali, né, também, mas depois daquela entrevista do Sobis que eu assisti, eu vi que não dava pra ganhar mesmo. Os caras são, falta de profissionalismo, que eu fiquei puto com isso aí, cara, eu fico puto com essa porra, cara. Não, Alex Vieira falava, cara, o Deco jogava muito, e assim... Talvez a nível de carreira ao lado do Marcelo, eu não vou citar Ronaldinho Gaúcho, que foi 80 dias, né? Mas talvez a nível de carreira junto com o Marcelo, uma pena. Talvez tenha sido os maiores jogadores que a gente viu. O Romário, né? Tem o Romário também nessa história. Lucão do break, pô. Quem? Lucão do break. Lucão do break foi sacanagem. Não, pera aí. Mas enfim. E o treinador, Elias? Só que, cara, tá te perguntando o treinador. Com camisa do Fluminense, cara, não dá pro Deco sentar na mesma mesa que Conca, que Arias. Não dá. Mas você não ia arrumar uma vaguinha pro canal? Agora, treinador, pra mim, duvido. Treinador. Nem por um Enfim. Treinador, pra mim, Sir Abel Braga. Sério? Tudo que conquistou. Eu ia de Muricy, Ramalho. Eu também gostava. Seria meu Olha só, fazendo mas saiu muito mal. Posso fazer um adendo? Eu tô vendo como treinador. Melhor treinador que eu vi no Fluminense, Muricy Ramalho. Mais importante na história do clube. Abel tá entre os 3. Abel Parreira e Muricy, assim. Abel Parreira e Muricy. Que eu vi. Cara, mas o Muricy, assim, em 2010 o Muricy foi fundamental. Por isso que eu digo que ele foi o melhor técnico. Cara, o Muricy, no segundo turno, o time do Fluminense estava retalhado. Era a Conca no campo, o Muricy no banco e João de Deus no céu. E o Fluminense jogando fora do Maracanã. Exatamente, jogando no Engenhão. Então, assim, tudo contra, e o Muricy conseguiu dar nó em pingo d'água com aquele elenco todo desmantelado, maior parte do segundo turno. Só que assim, gente, se a gente for olhar para a história do clube, não tem como não citar um Parreira, um Abel Braga na frente do Muricy. Não tem como. Não tem a dúvida. Ainda bem que não me pediu. Não tem condição. Eu vi muito jogador, cara. Você montava quantas seleções do Fluminense? Eu sei que é fato. Eu brincando no outro dia, eu montei 5. Não dá, isso não dá.
Não, no gol é o Fábio, você já pode deixar. Você vai esquecer alguém, depois você vai falar, porra, esqueci dele. Não, cara, é muito de bate difícil. pronto. Cara, não, mas de bate pronto sem pensar. Vamos lá. O Ivo é quanto, já falei, dá pra fazer um podcast inteiro falando disso. Ele vai falar sem pensar, que é bom assim, sem pensar. Vou começar pro treinador, o Carlos Alberto Parreira, tá? Meu lateral direito, meu goleiro é o Fábio, meu lateral direito é o Aldo, meus zagueiros, Ricardo Gomes e Edinho, lateral esquerdo Branco, meio de campo, volante... Difícil, cara. Pintinho, Jandir. Eu vi tanta gente boa. Escolheu um, Márcio. Vai lá. Jandir, por tudo que ele representou, pelo que ele fazia no campo. Jandir, vou dar 2 volantes. Jandir, Pintinho. Meio campo ali, ó. Cara, é muito difícil, cara. 2 meias. Assis e Romerito. 2 meias. Atacante que chegava pra fazer áreas. E o centroavante? Centroavante é um desafio. Puta, cara. Frederico Chaves Guedes. Cara, é uma coisa Frederico Chaves Guedes. Acho que é um bom time, né? Porra! Reparem que eu não coloquei ninguém da máquina. A não ser o Edinho. Não, sim. Podia ter botado o Kleber. O Pintinho. Cara, tá, o Edinho e Pintinho, perdão. Edinho e Pintinho. Aquele período feito na base, tá? Da gestão Abad, hoje a gente... Né, o Flamengo vinha aqui e pegava todo mundo e tal. Cara, amigo meu flamenguista vinha me sacar na época de Henrique Dourado, até mesmo o próprio Pedro, que já era gestão Mário, né? Início da gestão Mário. Eu simplesmente respondia pros caras o seguinte: meu irmão, vocês podem fazer rolha com esses atacantes todos. Eu vi Frederico Chaves Guedes com a camisa do Fluminense, rapaz. Vocês podem pegar esse centroavante todo e fazer, você sabe, porra. Tá maluco? Sem palavras pro Fred também, cara. Cara, a gente viu o Fred, pra mim, se a gente for fazer... Não, no auge. Se a gente for fazer aí, sei lá, porra, top 10 é complicado, porque a gente teve muito atacante, o Brasil fabricou muito atacante, mas assim, o Fred tá entre os maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Fabricou muito atacante, mano. A gente viu um craque igual o Fred no ápice da forma física e técnica aqui no Fluminense. Monstro, ele podia ter sido mais ainda, cara. Se ele fosse mais profissional quando ele chegou no Fluminense. O corintiano vai citar Ronaldo, mas vai pegar o Ronaldo já em final de carreira. Entre outros, não, a gente pegou o Fred titular numa Copa do Mundo no Brasil, embora tenha sido achincalhado na Copa injustamente. Super injusto. A gente lembrando que o Fred já foi reserva do Ronaldo. Brasil na Copa do Mundo. Tempos modernos, tá? Eu tô falando assim, eu tô falando que eu vi Flávio Minuano, eu vi Ézio. Tu viu um monte de gente, pô. Eu vi os dois, o Washington, entendeu? Vi o Fred, vi Cano, eu vi muita gente boa, cara. Ou seja, o Romário, você colocou 2 pessoas aí de atualmente, né, de gerações, são atuais, que é o Fábio e o Fred. O Márcio é saudosista. Tá saudosista, cara. Você tem que ter o equilíbrio. Não, mas o Márcio... já ataque dele pra você falar, pra você que viu... Eu boto o Romero, eu tiro o Tato, tiro um ponta, que eu sou muito, tiro o Mário Sérgio, que eu vou jogar de Seuzinho, Lula, porrada de jogador absurdo. Mas o Arias, pra mim... Ele é um jogador muito moderno, muito versátil. O Fred, eu fico na dúvida do Fred, do Washington, do Assis. Mas eu ainda vou no Fred, que o Fred eu acho que ele tem... Não é questão de ter mais recurso, não. O Washington é um jogador que se movimentava mais, marcava mais, era melhor de cabeça e tudo. Mas o Fred, aquele pivôzão que ele sabe fazer, é muito bom o pivô do Fred. Era um jogador muito inteligente, catimbeiro, entendeu? A gente precisava disso aí. E o Romerito é um jogador que flutua, ele cai pelas pontas... Cara, o Pintinho e o Jandir iam fazer um meio de campo. O Pintinho é aquele 8 clássico, né? É volante, mas é aquele 8 clássico. O Jandir só atrás metendo a porrada. Se precisasse sair jogando, ele sabia jogar. Vocês não conhecem, quem não viu o Jandir sabe disso. O Jandir é um absurdo de jogador. Cara, é muito difícil. Mas o maior presidente, vamos perguntar, o maior presidente que eu vi? Manuel Schwartz. Manuel Schwartz ou o Davi Fischer. Pode botar um dos dois aí. Eu, no caso, não vi tanta coisa quanto o Márcio, mas eu vou de Davi Fischer. Eu também fui. Foi o cara que reestruturou, né? Só não me fale do Francisco Horta, pelo amor de Deus. Não, mas a gente não viu. Eu sou um ferrenho. Eu também. Ferrenho crítico ao Horta. O Horta desmantelou o Fluminense em prol de outros interesses de outros times. É o raio da fidalguia. Não, isso não existe, cara. O Fluminense era... Quando você enfia a faca, você tem que rodar a faca. Se o Fluminense tinha o melhor time, ele tinha que ter virado... O melhor, o imbatível. Ele tinha uma tara pelo Marinho Chagas. Cara, o Marinho Chagas talvez tenha sido o maior lateral que eu vi. Só quando ele foi pro Fluminense já tava mal, cara. Entendeu? Então ele queria levar o Marinho Chagas pro Fluminense de qualquer jeito. Talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo que eu vi, tá? O Marinho Chagas. Ele é uma mistura aí de
de habilidade do Marcelo com a potência do Branco, era um negócio absurdo. Jogava muita bola o nosso Bruxa. Mas a carreira dele foi toda no Botafogo. Aí trocou por 2 ou 3 jogadores, mandou Gil pra lá, Paulo César. É maluco, cara, maluco. Deixa pra lá, Mas eu tive o prazer de falar isso pra família dele em Campo de Jordão uma vez, educadamente, né, pro filho, pro neto e pra esposa dele. Ele não tava lá no momento, lá, mas eu tive o prazer de falar com muita calma, entendeu? Ele contratou um monte de gente que não tinha identificação nenhuma com o clube. Aí deu no que deu. 2 brasileiros derrotados no Maracanã. E eu tava nos 2. Pelo Inter e a invasão corintiana. Então, fazer o quê, né? Aí, vida que tem. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.